Vamos ver aqui. Por exemplo, aqui nos slides anteriores, nós vimos que eles eram utilizados através de verbo de elocução. Então, tenho aí um texto, e nesse texto tem um narrador, geralmente em terceira pessoa, ele vai utilizar um verbo de elocução para fazer a deixa para as falas. Então, Joaninha disse, e aí apareceria então o travessão que vai caracterizar, né, que caracterizaria a pessoa a pessoa que vai se manifestar naquele momento do diálogo, né? Porém, pessoal, há alguns autores que utilizam também as aspas para indicar quem está falando naquele momento, né? Veja esse exemplo aqui. Tem três linhas aqui em vermelho nesse slide, tá? E vamos acompanhar então, vamos fazer a leitura. Como todos os domingos, à noite, seu pai distribuiu as tarefas da semana. Fred, você vai esvaziar o cesto de lixo, determinou ele. Então veja que alguns autores não utilizam, por exemplo, travessão, e sim vai utilizar as aspas, tá bom? Bom, então essas são algumas características do discurso direto. Então a gente tem que lembrar que estará dentro de um contexto, né? Vai ter um narrador aí, geralmente em terceira pessoa, e esse narrador vai utilizar um verbinho de elocução, né? Que vai ser a deixa para mostrar que haverá um diálogo, tá? E aí sim, né, através de travessão ou aspas, as pessoas vão falar, né? Geralmente as personagens ali daquele texto, tá bom? Bem, amigos, vamos falar agora do discurso indireto, né? Se nós falamos do discurso direto até agora, vamos falar do discurso indireto. Então, pessoal, quais são as características do discurso indireto, né? Então, vamos ler só um trechinho aqui para a gente se ambientalizar ao contexto, né, ao tema ao qual estamos nos referindo nesse momento. Nós falamos do discurso direto, agora vamos falar do discurso indireto. Então, nesse tipo de discurso, o narrador reproduz a fala do interlocutor ou da personagem, adaptando-a à sua própria voz. Bem, se no discurso direto eu tinha então personagens falando por si próprio, né? E eu utilizando um narrador, geralmente em terceira pessoa, para dar a deixa, né? Utilizando verbos de elocução para destinar a quem seria, né? A quem estaria se referindo, para apresentar a pessoa que estaria falando naquele momento. No discurso indireto, o narrador fará tudo isso. Então, ele vai pegar uma fala de personagem e ele vai utilizar adaptando a sua própria voz. Veja os exemplos aqui nessa figura azul aqui, tá? Bom, vamos lá. Discurso direto e discurso indireto. No discurso direto fica assim: a moça falou. Então, veja que um narrador, ele comenta, né? A moça falou, dois pontos. O falou aqui é um verbo de locução. Por que é um verbo de locução? Porque é um verbo que está dando a deixa para que alguém comece a falar. Não vou demorar na loja. No discurso indireto, quem se apropria da fala aqui é o narrador. Então, passando, né, essa fala do discurso direto para o indireto, ficaria assim: a moça falou que não ia demorar na loja. Vamos ao exemplo de baixo. O rapaz me perguntou. Veja que essa partezinha aqui, o rapaz me perguntou, quem está falando é o narrador. E aí, dois pontos, embaixo o travessão, porque quem vai falar agora é uma personagem. Você vai ao cinema? Olha no discurso indireto como ficaria. O rapaz me perguntou se eu ia ao cinema. Beleza, pessoal? Vocês estão conseguindo entender? Espero que sim, né? Vamos lá então falar algumas características aí do discurso indireto, né? Então, algumas características do discurso indireto. Então, a gente pode dizer que esse discurso ele é feito pelo narrador, tá bom? Então, a gente percebe aqui que ele se apropria da fala da personagem, né? Então, uma das características mais básicas é que a primeira pessoa do discurso, quem fala, é substituída pela terceira pessoa, aquele de quem se fala. Bom, vamos falar também, pessoal, agora do discurso indireto livre.
Bom, nós aprendemos que é discurso direto, aprendemos o que é o discurso indireto, agora nós vamos falar do discurso indireto livre. O que é o discurso indireto livre? É aquele momento que a voz do narrador e a voz das personagens se misturam. E às vezes eu não sei quem está falando, ok? Por que isso? Vejam aqui no terceiro quadro, das características do discurso indireto, daqui a pouco utilizo alguns exemplos. Não há verbo de elocução nem conjunção que ou se. Tá? Então, essa é uma das características mais fáceis, mais notórias nesse momento. Tá? Então, não há verbo de elocução, não se usam as marcas gráficas e a pontuação identificadora do discurso direto, como os dois pontos, né? Travessão, aspas. Misturam-se as marcas gramaticais indicadoras da pessoa que fala, como as pessoas do discurso dos verbos e pronomes, tempos verbais. Então, galera, é aquele fuzuê todo, né? Vamos dizer assim. Mas é uma técnica da língua portuguesa. Vamos a esse quadrinho do meio aqui, quando fala o seguinte, discurso indireto livre. Olha nesse trechinho que está na cor laranja e na cor verde. Su acordou finalmente com o tilintar vibrante do despertador, wet clocks, e deu-se conta de que sequer havia se levantado. Raios, tudo por fazer. Vejam, né? Vocês já leram essa parte, esse trecho, esse texto, né? Então vocês sabem que nessa parte laranja, quem está falando aqui é o narrador. Porém, quando entra essa parte raios, tudo por fazer, já não é mais o narrador, e sim a personagem, né? A Su. Então, isso aqui, essa demonstração, nela nós podemos ver as características do discurso indireto livre. Então vamos lá, recapitulando. Então eu tenho um discurso direto, que eu tenho as próprias personagens falando. Então o narrador ele vai utilizar verbos de elocução, vai ter dois pontos, travessão ou aspas. No discurso indireto, quem vai se apoderar da fala é o próprio narrador. Ao invés das personagens falar, quem vai transmitir a informação vai ser o próprio narrador, vai se apoderar da fala da personagem. Já no indireto livre, você vai ter uma mistura dos discursos aqui, porém sem marcas para identificação. Então pode ver que nesse trechinho aqui, do quadro do meio aqui, pessoal, do discurso indireto livre, Su acordou finalmente com o tilintar vibrante do despertador. E no final, ela mesma fala, raios, tudo por fazer. Então não dá para saber. Então há uma mistura entre a fala do narrador com a fala da personagem. Aí, pessoal, mais um trechinho aqui para a gente entender, né? As diferenças entre o discurso direto e o indireto, né? Então, olha só. Então, esses exemplos aqui são bons para vocês acompanharem, para vocês entenderem um pouquinho, né? Então, por exemplo, no discurso direto, nós queremos voltar, disseram eles. Olha no indireto, eles disseram que queriam voltar, né? Olha como o narrador se apodera da fala das personagens, né? Então, esses são alguns exemplos aqui para vocês verem. Olha, com o utilização dos pronomes. Esta bolsa é linda, disse ela. Então, como ficaria no discurso indireto? Ela disse que aquela bolsa era linda. Então, esses são alguns exemplos, né, pessoal, ao qual vocês podem estar se baseando aí, estar lendo, para vocês fazerem as atividades, tá? Bom, falo para vocês que vocês precisam fazer essas atividades das páginas 56 até a página 61. Essas atividades precisam ser enviadas ainda hoje, preferencialmente até o meio-dia. Aí, como tarefa, eu quero as atividades 1 e 2 da página 63, que deverá ser entregue até a próxima aula, tá bom? Espero que todos tenham aprendido, espero que vocês estejam sendo bem útil essas aulas, né? Eu gostaria muito das devolutivas de vocês para a gente poder também estar melhorando a cada dia, tá bom? Um grande abraço a todos vocês, alunos e aos pais que